Neste momento eu quero trazer uma breve reflexão com respeito ao agir de Deus. Sabemos que Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. São atributos que só pertencem a Ele. São atributos incomunicáveis. Nenhum ser humano tem esses atributos e outros. Dentre eles se encontram esses três: onisciente, Ele sabe todas as coisas, antes que a palavra se forme em nossa língua, Ele já sabe o que nós iremos pensar e falar. Então Ele é o onipotente, pode todas as coisas, nada para Ele é impossível. E onipresente, Ele contempla todos em todos os lugares. Então, Ele está em todos os lugares. Quero fazer aqui uma observação em estar e contemplar, Então, Ele contempla todos em todos os lugares. E está no sentido de comunhão, certo? Ele só se faz presente onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome. Então, a sua presença no sentido de comunhão, de um compartilhar, essa alegria, essa comunhão, só na vida daqueles que o aceitaram, porque nasceram de novo e o Espírito de Deus se faz presente na vida desta pessoa. Então Jesus Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou presente, no sentido de comunhão, de um compartilhar essa alegria, essa glória do Senhor. Há ambiente onde está a profanação, a idolatria, Deus não está presente, mas Ele contempla tudo em todos, em qualquer lugar. Então vale a pena nós depositarmos a nossa confiança a esse Deus que tudo vê, que tudo pode e que tudo conhece. Então, o agir de Deus na vida de uma pessoa. Nós vemos na Bíblia vários personagens que Deus agiram na sua vida, dando-lhe vitória. Nós vemos isso em Daniel, capítulo 3, que quando Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua e convocar todos que o adorassem, que o prostrassem, quando os tocadores tocassem os seus instrumentos. Nós vemos que na sua província, na Babilônia, existia 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens conheciam o verdadeiro Deus e só adoravam e só prostravam a esse Deus, porque somente Ele é digno de adoração e de gratidão. Então, esses 3 jovens conheciam quem era o verdadeiro Deus. Que Deus, com mão forte, com mão poderosa, libertou, do Egito, da escravidão ali quase 130 anos, quando Deus enviou Moisés ali para libertar o seu povo e introduzir em uma terra onde manava leite e mel. Então eles viram, contemplaram esses feitos do Senhor, o braço forte. Deus o livrou das garras de Faraó. Então, esse Deus era ensinado aos filhos pelos pais, oral e escrita. Então, eles tiveram o conhecimento de Deus. Então, servia a este verdadeiro Deus. Então, o agir de Deus na vida desses 3 homens. Então, o rei Nabucodonosor mandou que fizesse uma estátua e que todos se prostrassem diante dela. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante a sua estátua. Então, os seus príncipes, os seus prefeitos, foram ao rei comunicar o que estava acontecendo. Existia 3 jovens que não
estavam se prostrando diante da sua estátua. E levaram à presença do rei. O rei perguntou se era de propósito, né? Eles não estavam se prostrando. Então o rei mandou aquecer a fornalha de fogo 7 vezes. E mandou que colocasse aqueles 3 jovens dentro da fornalha. Mas eu quero deixar bem claro aqui, algo sobrenatural aconteceu, o agir de Deus. Então, quando colocaram aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, o rei viu que existia outro personagem lá dentro. Ele disse, um 4º homem, e a semelhança dele era semelhante aos filhos dos deuses, e estava passeando com eles dentro da fornalha do fogo ardente. Então aí nós vemos o agir de Deus, né? Deus dando o livramento àqueles que depositam a sua fé, a sua confiança nele. Então o rei mandou que eles saíssem daquela fornalha de fogo ardente, e o nome do Senhor foi glorificado na vida daqueles 3 jovens. Vemos também o agir de Deus na vida de Daniel. Era um jovem também que estava em Babilônia, foi levado cativo também, mas ele manteve a sua sinceridade, né? Adorando o verdadeiro Deus. Estava em terra estranha, mas não se prostrou diante das idolatrias também. Vemos isso em Daniel capítulo 6, que o rei Dario, ele estava para constituir 120 presidentes no seu reinado. Dentro dele, ele queria colocar 3 príncipes, dos quais Daniel era um, né, os quais iria presidir os 120. Só que, porque existia um espírito excelente em Daniel, então isso causou invejas aos demais presidentes. Então ele arquitetaram um plano para querer frustrar os propósitos de Deus na vida de Daniel. Mandou que o rei fizesse um edito no período de 30 dias, ninguém poderia fazer nenhuma petição a não fosse ao rei. Então o edito foi feito, né, com o propósito de querer impedir, né, os planos de Deus na vida de Daniel. Então procuraram falha, defeito na vida de Daniel e não encontraram nenhum vício. Então eles chegaram à conclusão: nós só poderemos encontrar algum vício, algum defeito se for na sua religião. E encontraram um defeito, mas foi uma virtude. E Daniel, 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, ele adorava o verdadeiro Deus. Então flagraram Daniel adorando, levaram à presença do rei o que estava acontecendo. Então o rei mandou que eu colocasse na cova dos leões para ser devorado. Mas a Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões e Daniel foi salvo. E o nome do Senhor foi glorificado, né? E o propósito de Deus foi executado. Então não importa de onde venha, né, as estratégias que alguém está planejando para querer frustrar, impedir os planos de Deus na sua vida, o propósito de Deus na sua vida, porque você serve a um Deus que Ele é onisciente, Ele vê tudo que se arquiteta contra a sua vida, que planeja contra a sua vida. Então somente mantenha a sua fidelidade a esse Deus. Confie o seu futuro nas mãos desse Deus, porque ninguém poderá frustrar aquilo que Deus tem estabelecido para você, né?
A Bíblia diz que toda ferramenta, toda língua que se levantar contra você, você vencerá. Porque esta é uma herança dos servos do Senhor. Deus está pronto para proteger a vida daqueles que confiam nele. Muitas vezes alguém pensa que está impedindo, né, aquilo que Deus irá realizar na sua vida. Tem coisas que acontecem na vida de uma pessoa que ele não entende, não compreende. Mas a Bíblia diz que o que eu faço agora, o que está acontecendo com você agora, você não está entendendo, não está compreendendo. Mais tarde você vai entender, vai compreender. Os irmãos de José pensavam que estavam frustrando o plano de Deus na vida de José. Pensavam que estava colocando José para distante do propósito de Deus. Pelo contrário, eles estavam colocando José aonde Deus iria exaltar José, e eles não sabiam. Talvez seja esse o seu caso. Alguém esteja pensando que está afastando você, está isolando você. Mas isso que está lhe acontecendo está lhe servindo de uma experiência, de um amadurecimento, né, para que aquele propósito de Deus seja realizado em sua vida. E quando isto acontecer, eles vão ver que Deus era com você. Deus ainda vira cativeiro, né? E Deus virá este seu cativeiro. Deus irá mudar as páginas da sua vida, desse livro que tem sido escrito só lamento e tristeza. Você irá registrar só alegria, só vitória, porque Deus vai agir nessa sua situação, né? Nisso que você está passando. Então não desista, não baixe a cabeça, não volte atrás, mas prossiga, porque nem tudo está perdido. Talvez você tenha se dado por vencido, por não esperar pelo que aconteceu em sua vida, o que está acontecendo em sua vida. Mas Deus com certeza irá reverter em bênção isto que aconteceu ou está acontecendo. O importante é você depositar a sua confiança no Senhor e esperar o agir de Deus, porque o nome dele vai ser glorificado em sua vida. E aqueles que intentaram fazer o mal para com você, Deus irá reverter em bênção e Deus vai ser glorificado. Então confie tão somente na providência de Deus, no agir de Deus.